Veja neste vídeo como Santo Tomás provará que Deus não tem acidentes. É extremamente importante sabermos se Deus possui ou não algum acidente, porque essa questão coloca em dúvida a existência de Deus. Como o acidente só pode existir em uma substância conferindo-a alguma característica, ou seja, sendo um ato para aquela substância, sendo assim a substância tomada como potência, logo em Deus haveria alguma potência, o que negaria a sua existência, pois Deus não seria mais o ato puro criador de todas as coisas. A maneira pela qual Santo Tomás provará que Deus não possui nenhum acidente passa novamente por três caminhos diferentes, e também pela resposta a duas dificuldades feitas a respeito desse tema. O primeiro caminho é o mais óbvio e já foi citado no início deste vídeo. Se existissem acidentes em Deus, como ocorrem com outras substâncias, como por exemplo em nós, existiria em Deus alguma potencialidade, o que é impossível, pois Deus é o ato puro, como já foi provado na questão 2. Mas aí você poderia me dizer que essa argumentação não é válida, pois parece que simplesmente continuamos dizendo aquilo que já tinha sido dito antes. Não tem como partirmos do princípio que Deus não seja ato puro, pois sem Deus absolutamente nada existiria, como já foi provado na questão 2, o que nós podemos observar claramente como falso, pois eu existo, você que me assiste também, etc. Logo, Deus tem que ser ato puro. Neste segundo caminho, você deverá prestar bastante atenção, porque embora ele seja simples, se você não prestar atenção, poderá se confundir e não entender nada. Do mesmo modo que em um ser nada possa ser adicionado à sua essência, pois a qualidade é adicionada ao ente concretizado na matéria, e não à sua essência, como por exemplo a cor vermelha ao tomate. A cor vermelha não é o que faz o tomate ser um tomate. Não é uma qualidade da essência do tomate ser vermelho, mas sim, entre aspas, do corpo do fruto tomate, como vemos no nosso mundo. Do mesmo modo acontece com Deus, pois como o ser de Deus é a sua própria essência, como já vimos no artigo 13 desta mesma questão, logo, não tem como Deus ter nenhuma qualidade acidente adicionado a ele, pois Deus é essência pura. A argumentação do terceiro caminho é mais esclarecedora a respeito da relação dos acidentes com as substâncias e o significado de acidente, porque nela vemos duas categorias de acidentes muito importantes para que possamos entender esse terceiro caminho. São elas o acidente próprio ou necessário e o acidente contingente. O acidente próprio ou necessário é uma característica de uma substância, que é uma propriedade daquela substância, por isso é chamada acidente próprio necessário. Por exemplo, necessariamente a água tem como característica ser molhada. Esta seria uma característica necessária própria da substância água, ou seja, um acidente necessário próprio. Já a cor vermelha no tomate é uma característica contingente, porque a cor vermelha não é uma propriedade da substância tomate, pois ele continuará sendo um tomate, mesmo se a sua cor mudar, tanto que antes de estar maduro, ele é verde. Ele não deixa de ser um tomate por mudar a cor. Por isso, é um acidente contingente, porque é um acidente, uma característica não necessária do tomate. Uma vez que você tem entendido o que é acidente necessário contingente, você poderá entender a argumentação do terceiro e último caminho. No terceiro caminho, Santo Tomás diz que o ente, por existir por si mesmo, sem precisar estar atrelado a um outro ser criado para poder existir, assim como Pedro, o ente é anterior àquele que existe acidentalmente, ou seja, que precisa estar em um ser para existir, como um acidente característica a qualidade daquele ser ao qual está atrelado. Por exemplo, a cor vermelha só poderá existir se ela estiver em algum objeto, em algum ente ser. Como em Deus a sua existência é igual à sua essência, logo não pode existir nenhum acidente em Deus, como já dissemos há pouco. Mas nem os acidentes necessários podem existir também em Deus, como por exemplo o risível é acidente necessário do homem, porque os acidentes necessários são causados pelos princípios do sujeito, mas como em Deus nada pode ser causado, porque ele é a causa primeira de todas as coisas, logo em Deus não existe nenhum acidente. Existem duas grandes dificuldades a serem solucionadas por Santo Tomás nesta questão. A primeira dificuldade é bem complicada e a segunda é bem mais simples. A primeira diz que como uma substância não pode ser um acidente, portanto aquilo que em um ser pode ser acidente, em outro não pode ser substância, assim como o calor não é a forma da substância fogo, porque em outros é acidente,
mas a sabedoria, o poder e assim por diante, que em nós são acidentes, são atribuídos a Deus. Portanto, em Deus são acidentes. Para que possamos entender o que foi dito na primeira dificuldade, precisamos entender um conceito muito importante, que é o conceito de substância. Substância é qualquer coisa que tenha a capacidade de existir em si mesmo, no sentido de existir sem estar presente em outro ser. Podemos comparar uma substância com o sujeito de uma frase e o acidente com o predicado, que qualifica o sujeito da frase. Uma vez que algo é o sujeito, por exemplo, Mário, ele não pode ser um predicado, qualidade de outro sujeito, pois são seres com capacidades de existirem em si mesmos, sem estarem presentes em outro ser. Logo, aquilo que é um acidente predicado, qualidade, de um sujeito, substância, não pode ser sujeito, substância, pois ou aquele ser existe presente em outro ser, sendo um acidente, ou ele existe em si mesmo sem estar presente em outro ser. Por isso que nesta dificuldade, a argumentação de que sim, em nós a sabedoria, o poder e assim por diante são acidentes, logo em Deus há acidentes, pois dizemos que Deus é sábio, poderoso, etc. E uma vez que esses atributos são acidentes, eles não podem ser substâncias e em Deus haveriam acidentes. E agora, como encontrar a solução para esta dificuldade? Bom, Santo Tomás responde que o poder e a sabedoria não são ditas de Deus e de nós da mesma maneira, como será mostrado na questão 13, artigo 5. Donde não se segue que os acidentes existam em Deus, como existem em nós. Para que vocês não fiquem sem resposta, na questão 13, artigo 5, Santo Tomás prova que os atributos que nós temos como bondade, sabedoria, existência, etc., não são os mesmos do que em Deus, mas são proporcionais de modo imperfeito à bondade, sabedoria, existência em Deus, porque é com relação ao próprio ser de Deus que esses atributos são ordenados, tornando-se proporcionais a Deus de modo imperfeito, pois no ser de Deus a bondade, sabedoria, etc., possuem um grau máximo de perfeição. Logo, o que são acidentes para nós não são acidentes para Deus. Caso vocês não tenham conseguido entender essa parte, não tem problema. Quando chegarmos na questão 13, artigo 5, vocês entenderão. Como já tinha dito antes, a segunda dificuldade é bem mais simples de ser respondida, mas ela pode vir a ficar difícil se você não assistiu ou não lembra do que foi explicado no artigo anterior. A segunda dificuldade é bem simples de responder, porque a resposta dela está no artigo anterior. Por isso que se você não assistiu o meu vídeo anterior, a resposta para essa dificuldade ficará mais difícil de entender. A segunda dificuldade afirma que como em todo gênero existe um ser primeiro anterior aos demais, como existem muitos acidentes, se o primeiro ser anterior de cada um desses gêneros não estivessem em Deus, seriam muitos seres primeiros anteriores fora de Deus, o que é inconveniente, porque ficaria parecendo que existem vários deuses, vários criadores, o que é um absurdo total. E agora, como solucionar essa dificuldade? No vídeo anterior, vimos que Deus não pertence a nenhum gênero. Logo, Deus está além de todo ser e gênero, sendo anterior a todos os seres e gêneros, incluindo os acidentes, pois eles precisam estar presentes em uma substância para poderem existir. Mas como Deus está fora do gênero das substâncias, logo é impossível que Deus tenha acidentes. Agora preste atenção nesse recado. É muito importante que você siga o que vou te dizer agora. É importantíssimo que você veja os vídeos anteriores da Suma Teológica em ordem, da questão 2, artigo 1 em diante, para poder entender os outros artigos das outras questões da Suma Teológica, pois essa parte da Suma segue uma ordem lógica que vai da questão 3 e todos os seus artigos até a questão 11 completa. Por isso, não deixe acumular. Assista todos os vídeos anteriores até este para poder entender o que será dito em vídeos futuros e nesse também. Por hoje é só. Espero que tenham entendido e gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Até a próxima!